Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui em Ferias, eu sou o Gustavo, sou voluntário aqui do projeto e a gente está para mais uma edição do Vida Estudante Periférico, que tem o objetivo de traçar o perfil dos estudantes da periferia que estão ingressados na universidade, e a gente está aqui hoje com o Paulo para entender um pouquinho melhor sobre a história dele, sobre a vida e a vivência dentro da universidade. Paulo, tudo bem? Você pode se apresentar, falar seu nome, sua idade, onde você mora e sobre a universidade? Tudo ótimo. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por esse canal de diálogo que a gente está fazendo aqui. Sou o Paulo, eu tenho 25 anos, eu curso Gestão de Políticas Públicas aqui na EAST. Eu moro na zona leste de São Paulo mesmo, entre Guaianazes e São Miguel Paulista. Acho que essas são as referências dos trens, mas é muito mais longe do que isso. Enfim, tem que pegar ônibus e tal. Nascido e criado na zona leste. Quais são as outras perguntas? Bom, tá ótimo. Perfeito. Continuar aí, então. Vamos continuar. Você teve seu início, né, como estudante do ensino superior em uma universidade privada, de ponta, né, de referência, e carrega um grande estigma, né, por ser uma universidade privada de uma classe muito alta. Então, como é que você se deu em questão da mensalidade, a questão principalmente no curso de Direito, como é que você se consolidou dentro da universidade, se você conseguiu alguma bolsa, como era o seu apoio dentro do curso e dentro do ambiente universitário? Acho que é uma pergunta muito interessante, porque a minha entrada em gestão de políticas públicas tem muita relação com o que veio antes, que foi estudar Direito no Mackenzie por meio de uma bolsa integral. E o meu contexto naquela época era de uma grande dificuldade socioeconômica, não só socioeconômica, mas também de capital cultural. Acho que a minha família não tinha muita familiaridade com tudo que estava acontecendo. Então, estar numa faculdade, estar entrando no curso de Direito era uma coisa muito abstrata ainda. E naquele momento foi um choque de realidades muito grande, porque sair da Zona Leste de São Paulo e fazer Direito no Mackenzie foi um grande choque, porque eu não estava acostumado com aquela realidade de pessoas que vinham de uma classe social mais elevada, pessoas de classe média, pessoas majoritariamente brancas. E tem um outro ponto sobre isso, que eu estudei em escola pública estadual de bairro, periférica. E a maioria das pessoas, inclusive bolsistas que estavam naquele espaço, eram pessoas que tinham feito ETEC, Instituto Federal, ou que foram bolsistas em colégios de elite, colégios privados. Então, acho que foram vários choques, vários conflitos ao mesmo tempo. Acho que, primeiro, esse choque de, nossa, eu tenho defasagens, eu estudei na escola pública e às vezes o professor fala, isso aí conforme vocês viram no ensino médio, isso aí conforme vocês viram, eu não tinha visto. Ou então, sei lá, acho que o perfil das pessoas era muito de, mesmo que estudasse em escola estadual, etc., fazer um cursinho popular. E eu vim de um contexto que eu fui direto da escola pública para a faculdade. Então eu entrei naquele espaço com 17 anos. Só que eu acho que o que foi mais marcante foi o conflito de classe social mesmo. E depois eu entendi como o conflito de classe social também tinha muito a ver com a raça. E aí pensar sobre racismo, pensar sobre as diferenças socioeconômicas e raciais foi uma coisa muito grande. Então eu estava convivendo pela primeira vez com pessoas que tinham viajado para fora do país. E era o assunto. O assunto era as viagens, o assunto era uma festa X, uma viagem Y, um restaurante, e eu vivia completamente fora daquele espaço, e aí foi muito desafiador continuar lá, mas eu continuo falando aos poucos. E a gente sabe que nas universidades privadas não tem um apoio dos estudantes na questão da permanência, questão de auxílio, de bolsas, e você conseguiu se estabelecer através de uma bolsa de estudos, de pesquisa no caso, do CNPq. Você pode contar um pouco sobre como se deu essa bolsa, qual foi o estudo que você teve, as suas vivências sobre essa pesquisa? Claro, as universidades privadas geralmente não têm políticas de permanência, e se tiverem não tem como as universidades públicas. Acho que esse é o primeiro ponto. E a questão da permanência foi complicada. Acho que o primeiro ponto foi a alimentação, porque eu estudava no período noturno, enfim, eu já trabalhava naquela época, porque para mim a permanência sempre teve a ver com trabalho. Eu trabalhei, enfim, desde antes de entrar na faculdade eu trabalhava. Na época do ensino médio eu fiz um concurso para estágio de uma instituição que chamava Fundata, acho que nem existe mais, mas era um concurso para estágio que abarcava estudantes do ensino médio, superior e tal. E nessas eu entrei na
comecei a trabalhar no Tribunal Regional Federal, como estagiário, ainda no ensino médio, e aí entrei na faculdade e aí virei estagiário de graduação. Então era um estágio de 4 horas, que consumia o meu tempo e tal, mas eu acho que isso é um ponto muito marcante para mim, porque desde sempre eu tive que trabalhar. Então não teve nenhum período da graduação que eu não trabalhei. E acho que isso me trouxe algumas frustrações porque eu não conseguia acessar o espaço na sua efetividade. Ou seja, eu estava lá pela primeira vez tendo acesso a uma educação de qualidade, tendo acesso a professores, a equipamentos de pesquisa, mas eu não podia aproveitar de tudo porque eu tinha essa necessidade. Depois do tribunal, eu comecei a fazer estágios em escritórios, e esses são estágios que em tese são de 6 horas, mas aí é muito mais tempo que isso, e começou a ser uma rotina muito desgastante. Mas eu lembro que mesmo trabalhando, mesmo fazendo estágio, do ponto de vista socioeconômico era muito difícil, porque o dinheiro do meu estágio era para mim, era para comprar coisa em casa, fazer compra, pagar conta e tal. Então isso fazia com que a minha permanência continuasse sendo um ponto muito delicado. Eu almoçava marmita, ia para o trabalho, levava marmita, tinha vergonha da comida que eu estava levando, enfim, às vezes você tem ovo na marmita e é isso. E aí depois eu ia direto para a faculdade, no período noturno. E aí eu não tinha o que comer, sabe? Ou eu levava 2 marmitas, ou eu levava um lanche, ou eu, sei lá, gastava com salgado caríssimo, que nem é tão bom assim. Então acho que a permanência foi um ponto delicado. O fato de não ter um bandejão, o fato de não ter mesmo uma política de permanência de fato em dinheiro, como existem, enfim, instituições públicas. E aí, último ponto, sobre a bolsa do CNPq. Eu fui bolsista de iniciação científica, mas naquele período eles permitiam que a gente conciliasse bolsa de iniciação científica com estágio. Então, eu estava trabalhando porque eu precisava do dinheiro, porque se eu pudesse eu me dedicaria só às atividades acadêmicas. Só que com o tempo eu fui descobrindo que eu queria ser pesquisador, que eu queria construir uma carreira acadêmica. Eu falei, nossa, então eu preciso de uma bolsa, eu preciso fazer iniciação científica, eu preciso fazer monitoria, eu preciso participar de um grupo de estudos. Então, a bolsa do CNPq foi muito importante, tanto do ponto de vista do dinheiro, por motivos óbvios, mas foi importante para eu entender o que é pesquisa, para eu entender o que é a carreira acadêmica. E aí, depois da bolsa de iniciação científica, eu tive bolsa de monitoria também. E aí eu acho que sempre foi essa relação de construir uma carreira acadêmica, mas também nessa construção eu ter dinheiro, eu ter formas de continuar ali naquele espaço. Perfeito. E além de ter cursado Direito na Mackenzie, você também optou por fazer uma outra graduação aqui na IACHUP, no curso de Gestão de Políticas Públicas. Você pode nos contar como é que foi desenvolver uma outra graduação, como isso se relaciona com o curso de Direito e como está sendo a sua experiência? Claro, eu tive uma relação de amor e ódio com Direito, acho que um pouco mais de ódio, às vezes um pouco mais de amor, mas eu acho que o curso de Direito, obviamente, é muito elitista, e o curso de Direito, ele é pensado para resolver os problemas de determinada classe, para resolver os problemas de grandes empresários. Eu acho que, no todo, o curso de Direito ainda peca em não pensar em desigualdade, em não pensar em política pública. E o que eu mais gostei na faculdade foi ter acesso a estudos, pesquisas que tinham um viés socioeconômico, que tinham preocupação com o social, que tinha uma preocupação em democratização do ensino. Então, eu me aproximei de professores que tinham esse tipo de linha de pesquisa. Eu fiquei muito feliz porque quando eu cheguei na graduação, eu tive aula com o professor Silvio Almeida, hoje ministro dos Direitos Humanos. Foi, enfim, um dos únicos professores negros do Mackenzie, mas que foi muito inspirador para mim. Tive aula com uma outra professora muito inspiradora, Bruna Angotti, a professora Dilson José Moreira, que foi muito importante para a minha formação. E todas essas pessoas, todas essas oportunidades que eu tive de pensar o direito como um instrumento, enfim, de que está ali lidando com as desigualdades, com o potencial de formular políticas públicas, eu falei, nossa, encontrei uma coisa que eu gosto. Porque eu passei muito tempo querendo desistir da graduação, foi difícil terminar. E quando eu vi que eu poderia trabalhar com direitos humanos, que eu poderia fazer pesquisa, que eu poderia trabalhar com política pública, eu falei, nossa, acho que isso é interessante. E aí quando eu decidi fazer uma carreira acadêmica,
eu vi a oportunidade de cursar outra graduação. Eu falei, eu quero ter outros referenciais teóricos, eu quero ter outras... eu quero estudar outras disciplinas, quero ter uma abordagem interdisciplinar. Então, o curso de GPP é um curso que tem matérias de economia, matérias das ciências sociais, matérias do direito, as que eu gosto, que estão relacionadas com o direito público, e eu queria entender um pouco mais política pública. Então, eu acho que decidi cursar minha segunda graduação vem do desejo de construir uma carreira acadêmica, de ter outros referenciais, de ter uma parte teórica muito maior, mas também vem de uma estratégia para que eu possa me colocar em, enfim, oportunidades de trabalho das quais eu me identifico, que é trabalhar com direitos humanos e que é trabalhar com política pública. Perfeito. E você também cursou o mestrado e agora o doutorado, certo? Eu estou no mestrado. Perfeito. Eu acho que tem um pouquinho daquela coisa de quem não come doce come se lambuza. Acho que é um pouco isso. A partir do momento que eu tive acesso à educação de qualidade, que eu fui tendo acesso a outros espaços, eu não parei. Eu quis cada vez mais acessar outros lugares. Então, eu tenho essa coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Que, por um lado, é uma coisa que eu gosto de estar em vários espaços, mas por outro também é aquela premissa de se você é uma pessoa negra e pobre, se você tem vários marcadores sociais, você vai querer sempre fazer o dobro. Então acho que tem essa dualidade. Por um lado, sim, eu gosto de estar em vários espaços, de estar na graduação, de estar no mestrado, de fazer outra coisa, de trabalhar com pesquisa, mas ao mesmo tempo não é só porque eu gosto, é porque eu sei que quando eu chegar diante do mercado, diante de uma oportunidade de pesquisa que seja, eu sei que eu vou precisar ter o dobro, porque a discriminação está aí, o racismo institucional está aí, e é aquela premissa de que a gente vai sempre ter que fazer muito mais do que as outras pessoas que partem de lugares sociais muito mais vantajosos, né, pelo seu lugar social de raça e classe. Então foi um processo, na verdade, foi pensado, mas ao mesmo tempo eu fui deixando as coisas acontecerem. Então terminei direito e vim para a GPP. Aí eu falei, nossa, eu quero ser professor universitário, quero ser pesquisador, eu preciso fazer mestrado. Só que eu não sabia muito bem em qual programa de mestrado entrar, o que eu queria pesquisar. Então eu descobri uma pós-graduação ad sensu, uma especialização em Direitos Humanos na Unifesp. E aí cursei, e aí é sempre a mesma coisa, né? Fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Mas aí eu estava fazendo GPP e estava fazendo uma especialização em Direitos Humanos na Unifesp. E daí, isso foi em 2021, 22, foi em 2022, ano passado. E aí, quando foi ano passado, eu prestei os processos de mestrado e entrei aqui na EASH em Estudos Culturais. Então, quando você faz cursos de graduação diferentes, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então mestrado e graduação. Então, assim, eu tenho muitos motivos que me fazem estar em GPP, muitos motivos que sustentam a minha permanência, no sentido de que eu quero continuar no curso, eu não quero sair, eu quero continuar, eu quero terminar. Acho que falar em política pública tem muito a ver com o que eu quero, com a atuação que eu quero desempenhar, tanto acadêmica quanto profissionalmente. Só que o mestrado acho que tem um pouco mais do meu coração, no sentido de que é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo em um tema que tem muito a ver com o que eu acredito, que é um tema que envolve memória social e território, que inclusive envolve território periférico, inclusive envolve território negro. Então acho que o mestrado é essa porta de entrada assim, na academia, é o momento de você se entender enquanto pesquisador, enquanto uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho acadêmico, e já é uma preparação para o doutorado, né? Eu já fico pensando o que fazer, porque considerando que o meu objetivo no futuro ser professor universitário, produzir pesquisa, eu me sinto no caminho, sabe? Quando eu entrei no mestrado eu falei, nossa, eu estou no caminho e vai acontecer, já está acontecendo. E durante essa sua permanência aqui realizando o mestrado, você recebe os auxílios da USP em questão de permanência? E se não, quais são os seus corres para conseguir continuar desenvolvendo a sua vida acadêmica? Uhum. Eu não recebo PAF da graduação, porque como eu estou na segunda graduação eu não tenho esse direito. Eu tive um problema com o PAF da pós-graduação que foi lançado recentemente. Eu obviamente tenho direito, mas por questões burocráticas do sistema eu não consegui, porque o sistema, eu não sei o que é, mas parece que é um só. Então no momento que eu fui me inscrever no PAF da pós-graduação, eu não consegui fazer a minha inscrição,
porque os meus dados da graduação estavam ali. E os dados da graduação falam, você não pode porque você já tem uma graduação completa. Então é uma briga que eu tô ainda travando para poder conseguir. Eu tô rindo, mas é muito sério você não ter acesso ao auxílio por uma questão burocrática, para falar o mínimo. Então, atualmente eu não tenho nenhum auxílio da USP e o que eu faço é trabalhar com pesquisa numa instituição privada. É uma instituição do terceiro setor que desenvolve pesquisas com direitos humanos, direitos digitais, governança da internet. E é a forma que eu tenho para sobreviver, para pagar minhas contas, para me sustentar, para estar aqui. Inclusive, eu acho importante pontuar que a pós-graduação da USP, acho que a pós-graduação de forma geral, é um tanto quanto excludente, porque se você pensar que eu tenho matérias à tarde, matérias obrigatórias, disciplinas que eu tenho que cursar e não tenho uma bolsa. Aí você pensa, para quem que esse programa está formulado, né? Se eu não tivesse essa oportunidade profissional de trabalhar com pesquisa numa instituição fora da USP, eu não teria como fazer o mestrado, porque onde você vai trabalhar e que o trabalho vai permitir que você faça pesquisa ao mesmo tempo que você tenha uma disciplina que é das 2 às 6? Que lugar que vai permitir isso? Então, o fato de eu estar trabalhando com pesquisa me permite essa flexibilidade de eu estar fazendo meu trabalho e, ao mesmo tempo, estar aqui nas disciplinas dos pesquisadores. Então, eu tenho essa possibilidade de transitar pela USP, de fazer as minhas disciplinas, de estar aqui e, ao mesmo tempo, ter a minha forma de sustento, ter o meu sustento, porque o meu sustento não é só para mim. O meu sustento é algo que eu estendo para minha família. Eu venho de uma realidade periférica, de uma realidade de uma família pobre, de uma realidade de uma família sem pai, porque meu pai morreu quando eu tinha 17 anos. Ele teve uma doença, teve um câncer, mas não deixa de ser uma realidade comum de pessoas negras periféricas, que muitas não têm pai, porque o pai morreu, seja por violência do Estado, violência de outros meios que estão ali naquela territorialidade, seja por doença, enfim, ou que tem em alguma medida uma grande desestrutura familiar relacionada com os problemas socioeconômicos. Então, partindo desse pressuposto, o que é permanência para mim não é só permanência para mim, é uma sobrevivência minha e coletiva, é uma sobrevivência da minha família, é um sustento da minha família. E por isso que eu transito por vários espaços. Eu devo receber uma bolsa da CAPES em breve, tenho expectativa disso, que é uma bolsa de pesquisa, uma bolsa acadêmica, que vai ser um grande diferencial, mas eu acho que é importante pontuar o quanto é excludente esse espaço de pós-graduação. Mas eu acho que é justamente por isso que eu quero estar aqui, que eu quero subverter. Porque a partir do momento que pessoas como nós, pessoas negras, periféricas, pobres, entram na graduação na universidade pública, entram na pós-graduação, no mestrado, desenvolvem pesquisas, a gente reformula os problemas de pesquisa. Aquilo que eram preocupações de uma classe média branca, de uma elite empresarial, se tornam problemas da favela, se tornam problemas de pessoas negras, de pessoas que estão ali enfrentando circunstâncias, que estão enfrentando mazelas sociais muito mais graves do que aquilo que se vinha pesquisando antes. Ou a gente sai da perspectiva de objeto de pesquisa. A gente sai daquele lugar que pessoas que acessavam a pós-graduação pesquisavam a gente, vamos fazer uma etnografia, vamos pesquisar as pessoas pobres que nós vivem, vamos fazer estudo sobre raça e tal. E as pessoas periféricas, negras, eram objeto de pesquisa. Hoje em dia a gente está aqui fazendo pesquisa. Seja pesquisa envolvendo questões nossas, que eu acho que é a maioria, não sei se é a maioria, mas são muitos os casos e é o meu caso. Eu pesquiso sobre questões que para mim são importantes, não individualmente, mas que são importantes coletivamente. Mas também é importante que pessoas negras estejam nesse espaço, independente do que elas estão pesquisando, para a gente também não ficar rotulado só como aquela pessoa ali da periferia só estuda desigualdade, só estuda direitos humanos, que já é uma coisa muito grande, mas que a pessoa pode pesquisar aquilo que ela quiser, enquanto o sujeito de direitos pode estar no espaço que ela quer pesquisar, estudar, falar sobre o tema que ela quer, para não cair naquilo, pessoa periférica, vem ali ela fala da favela, vem ali falar de racismo, como se a gente não pudesse elaborar outros assuntos, como se a gente não pudesse elaborar outras pesquisas. Mas fechando o que você perguntou sobre a permanência, acho que a permanência
no meu caso, sempre esteve relacionada não com a faculdade, primeiro, porque a universidade privada que eu estudei não me oferecia condições de permanência, nem bandejão, que seria o mínimo. E segundo, aqui nesse espaço que oferece mais permanência do que uma universidade privada, ainda assim tem grandes limitações, e que se não fosse os meus desdobramentos individuais para estar em outros espaços, ter outras fontes de renda, ter outras referências, eu não estaria sobrevivendo aqui. Entrando nesse quesito, qual foi a grande diferença que você percebeu entre a Mackenzie, né, uma universidade privada, e a USP, especificamente a EASH? Tá. Eu acho que, falando sobre a USP de forma geral, acho muito legal a ideia de eu poder transitar por vários institutos, de eu me sentir parte da USP, entre aspas, porque acho que aqui tem muitos elementos de classe e raça que fazem com que a gente não se sinta parte, mas aí já é uma outra discussão. Só que eu me sinto parte no sentido de que eu sinto que eu posso me apropriar da USP. Então, tem dia que eu estou na FEFELESH, seja numa aula que eu vou assistir, numa palestra, num grupo de estudos, num coletivo, seja numa festa, eu adoro as festas do Butantã, da FEFELESH, seja, sei lá, outro dia eu vou para São Fran, lá conviver com pessoas que estão do direito, participo de grupo de estudos lá, as pessoas... É engraçado, porque quando eu estou... Às vezes na FEFELESH tem gente que acha que eu sou de lá. Quando eu estou na São Fran, as pessoas acham que eu estou da São Fran, justamente porque eu sou da São Fran. Justamente pelo fato de eu ter feito direito antes de eu estar muito familiarizado e de eu viver lá. Eu vivo transitando por lá. E eu acho que é muito legal essa ideia de uma universidade, essa grandeza, tanto territorial, geográfica, mas também acho que os elementos simbólicos disso, sabe? De eu poder pensar na interdisciplinariedade, pensar que eu posso dialogar com pessoas que estão, sei lá, que estudam cursos diferentes, que estudam temas diversos. E acho que para além da academia também, acho que a vivência na universidade. Acho que a universidade pública, eu estou exaltando muito a USP. Acho que a universidade pública tem muitos espaços de você viver, ter uma vivência, de você chegar aqui, vem para uma aula de manhã, almoça, à tarde participa de alguma coisa, seja ficar deitado no gramado, seja participar de um esporte, enfim, fazer uma coisa e viver aqui, estar aqui. Acho que estar aqui permite que você crie muito mais laços. Acho que na universidade privada é muito lugar que você vai para ter aula e vai embora. Acho que essa vivência não existe tanto, eu acho isso problemático. Tudo bem que no Mackenzie acho que isso tem mudado bastante. Acho que tem CA como qualquer outra faculdade, tem outros espaços, acho que é um lugar legal e tal, mas eu acho que não tem uma vivência tão grande quanto aqui. Tem muitas coisas para fazer, mas eu acho que é diferente nesse aspecto. Uma outra diferença que eu noto bastante é da auto-organização dos alunos. Acho que os alunos na universidade pública, na USP, enfim, são auto-organizados, seja na militância política, seja em grupos de estudo, seja em outras atividades de extensão. Eu sinto algo muito positivo, porque os alunos estão auto-organizados, desenvolvendo diferentes atividades. Enquanto onde eu estudei, eu sinto que tinha todas as atividades, mesmo desenvolvidas por alunos, tinham um controle muito grande da faculdade. Então, um grupo de estudos muito controlado pela instituição, um coletivo que a instituição está ali controlando de alguma forma e tal. Então, eu sinto um controle maior. Acho que a universidade privada, enfim, tem esse controle. Acho que eu exaltei bastante a USP, mas eu acho que estar no Mackenzie foi muito bom para mim, para sentir esses contrastes. Algo que eu acho muito legal do Mackenzie é o acesso que eu tenho aos professores, principalmente os professores que eu me identifico mais. Eu citei exemplos aqui, né? Professor Silvio de Almeida, professora Bruna Angotti, professora Dilson José Moreira, professores que estão ali trabalhando com direitos humanos, com políticas públicas, pautando questões raciais, pautando questões que têm relevância social. E até mesmo outros professores que não pesquisam coisas que eu me interesso, eu sinto um certo acesso muito mais facilitado do que aqui na USP. Aqui na USP eu acho que tem uma certa hierarquia do professor se sentir num pedestal, do professor se sentir uma autoridade. Acho que, por incrível que pareça, no Mackenzie, os professores são muito mais acessíveis. Eu fiz amizade, me aproximei de vários professores.
tive a oportunidade de diálogo, acho que tinha uma relação de proximidade, acho que a USP tem uma formalidade muito grande, acho que essa horizontalidade nas relações entre aluno e professor não acontece bastante. Falando da EASH, eu acho que é um lugar muito legal e muito simbólico para mim, porque eu sou da Zona Leste, acho que isso tem um peso. E tem uma coisa interessante, quando eu estava no ensino médio, eu fiz um curso técnico paralelamente na ETEC, eu fiz administração. E quando eu tive que fazer um trabalho de marketing, a gente tinha que entrevistar alguém, seja uma pessoa de alguma empresa, seja um professor. E aí eu tinha, sei lá, 15 anos, 15, 16, pesquisei professores da USP. Acho que a USP sempre foi um lugar que eu queria estar. Aí eu falei, esse professor de marketing parece interessante, vamos entrevistar ele para o nosso trabalho da disciplina da ETEC. E aí foi a primeira vez que eu estive na USP. Foi USP de forma geral, nunca tinha ido no Butantã, nunca tinha ido na Sanfran, sei lá, no interior, nunca estive na USP. E quando eu cheguei aqui eu falei, uau! E aí eu falei, eu vou estudar aqui daqui a alguns anos. E acabou que quando eu terminei o ensino médio, não estudei aqui, fui lá fazer direito, mas eu não sabia que aqui tinha só alguns cursos, sabe? Eu não sabia que a distribuição dos cursos na USP. Eu não via EASH, eu vi USP, eu vi instituição USP. Pensei, quero estudar aqui. E aí, por ironia do destino ou não, acaso ou não, ou sei lá, por algum propósito maior. Não sei se existe isso, mas não é que eu vim pra cá, não é que eu vim estudar na EASH, na USP Leste. Então, acho que para mim tem muitos elementos simbólicos que me fazem pensar em estar aqui. E aí tá, fechando as diferenças, para terminar essa parte, acho que é importante falar que a USP acho que tem muitas oportunidades acadêmicas. Acho que eu sempre vejo pessoas conquistando intercâmbio, e aí tem problemas nesse sentido também, de não ter bolsa, aquela bolsa métrica, eles falam, tem muitas questões problemáticas, mas o fato é que eu acho que a USP, universidades públicas no geral, tem muito mais grupos de pesquisa, que são coisas que eu me identifico. A gente está produzindo pesquisa, a gente está produzindo conhecimento, acho que isso é muito legal. E aí, enfim, eu defendo que no Mackenzie, acho que o Mackenzie está num movimento de construir pesquisa, de construir grupos de estudos, de desenvolver artigos científicos, de desenvolver pesquisa. Acho que o direito no Mackenzie está numa fase muito boa nesse sentido, mas quando a gente pensa na estrutura de pesquisa da USP, quando a gente pensa nas oportunidades acadêmicas da USP, eu acho que é muito mais ampliado de pensar a pesquisa, porque aqui, e aí falando da EASH, né, acho que a maioria dos professores estão em dedicação exclusiva, coisa que não acontece em outras faculdades, em outros institutos da USP, por exemplo. Mas pelo fato dos professores estarem desenvolvendo pesquisa, de serem pessoas pesquisadoras, acho que isso amplia as nossas perspectivas de fazer pesquisa. Então acho que é muito legal pontuar isso. Acho que essas são as diferenças principais. E qual é a relação mundial que você vê entre a EASH e a USP com os estudantes periféricos? Tá. Eu acho que a EASH se propõe como um campus muito popular. Eu acho que institucionalmente existem, não sei, acho que a instituição se vangloria, é um campus na Zona Leste, é um campus que tem pessoas negras, que tem pessoas periféricas. Acho que os números, eles falam para, de certa forma, trazer uma certa exaltação de um feito. Nossa, conseguimos chegar na Zona Leste, conseguimos atender estudantes periféricos, conseguimos atingir estudantes negros. Só que isso é um discurso, isso é na formalidade, porque na prática a gente vê pessoas que organizam slam, batalha de rima, aqui sem perseguidas pela EASH. A gente vê relações autoritárias institucionais, a gente vê violências institucionais acontecendo e descasos como a EASH ficou paralisada por questões relacionadas à PAPF. As assistentes sociais não tiveram voz nesse processo, os alunos tiveram que parar isso aqui. Então, acho que isso responde um pouco como a instituição lida com os alunos periféricos. Acho que tem um discurso muito bonito, mas eu acho que na prática isso não se efetiva.
Por outro lado, eu acho que existem pessoas engajadas institucionalmente. Acho que eu não posso ser injusto, porque tem pessoas que institucionalmente estão trabalhando, que buscam de fato pensar o estudante periférico como um sujeito de direito, um sujeito de pesquisa, enquanto alguém que está aqui construindo esse espaço. Acho que existem professores, existem coordenadores, existem funcionários que tratam a gente de igual para igual, que tratam a gente como sujeito, que tratam a gente com o respeito e a dignidade que a gente merece. Mas eu acho que, de uma maneira geral, o trato não é como é pregado. Acho que a pregação é de uma forma, mas na realidade não é bem assim. Paula, eu gostaria de agradecer a sua presença, muito obrigado por estar aqui, pela sua fala. E pessoal, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Obrigado. Aí.